Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Este vídeo vai ser bem curto. Eu só quero fazer aqui uma introdução porque olha só quem chegou. Olha só quem está aqui em minhas mãos, a nossa revista, nosso guia de estudos e lições bíblicas para o quarto trimestre de 2021, que vai falar sobre o apóstolo Paulo. Nós teremos um trimestre inteiro falando sobre o apóstolo dos gentios. O tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista, sabe quem é? O comentarista é já um consagrado comentarista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral, ele talvez seja o comentarista mais antigo da CPAD. O pastor Antônio Gilberto, ele ocupava este cargo e agora o pastor Elienay, eu creio que seja o comentarista mais antigo das revistas Lições Bíblicas. E inclusive o pastor Elienay Cabral, ele está exercendo a função que até então era do pastor Antônio Gilberto. Ele é o sucessor do pastor Antônio Gilberto como consultor teológico e doutrinário não somente da CPAD, como também da CGADB, não somente da editora, como também da própria convenção da Assembleia de Deus. E então nós vamos trabalhar no próximo trimestre sobre o apóstolo Paulo. E a primeira lição vai falar o mundo do apóstolo Paulo. Olha que interessante, eu achei bem interessante, bem bonita a gravura que fizeram para a primeira lição, muito legal. O mundo do apóstolo Paulo vai falar então sobre o apóstolo Paulo no conceito do mundo romano. Depois vai falar também sobre o mundo cultural de Paulo. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Vai falar também sobre a religiosidade de Paulo, bem interessante, olha, muito interessante mesmo. Depois nós chegamos à lição número 2. A lição número 2, ela vai falar de Saulo, o perseguidor. No capítulo 9 ali nós temos a conversão de Saulo e esta conversão ela vai ser tratada na lição de número 3. A conversão de Paulo, a conversão de Saulo de Tarso, então passa a ser conhecido como Paulo. E na lição número 4, então nós temos aí a vocação de Paulo para ser apóstolo. Paulo sempre dizia que ele era o menor dos apóstolos. Paulo sempre falava que ele era apóstolo sim, porque fora escolhido pelo próprio Jesus para ser apóstolo, e ele considerava-se apóstolo, porém considerava-se o menor dos apóstolos. Pura modéstia, né? Porque ele foi o maior de todos os apóstolos, claro, excetuando Jesus Cristo. Paulo, na verdade, tirando Jesus, porque Jesus foi maior de todos os personagens do Antigo, do Novo Testamento, Jesus está em toda a palavra de Deus, mas ali no Novo Testamento nós temos a obra redentora de Cristo, nós temos ali a vida de Cristo aqui na terra, e excetuando o nosso Mestre Jesus Cristo, Paulo foi o personagem mais importante do Novo Testamento. Chegamos à lição número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Paulo era um homem que pregava Cristo. Paulo era um pregador cristocêntrico. O pastor Ciro Sanches de Borges escreveu um livro, Mensagens que Paulo Jamais Pregaria. Se não me engano é este o título do livro. E fala sobre algumas preciosidades que muitos pregam por aí e Paulo jamais ratificaria tais pregações. Então, continuando aqui pelo nosso tour, do nosso quarto trimestre, coisa boa, né? Ter a revista nova em mãos, assunto novo, novidade, coisa boa isso, né? A lição número 6, Paulo no poder do Espírito. Paulo não foi somente usado como um grande ensinador, como um grande pregador, mas também foi usado, principalmente ali em Éfeso, para inclusive operar através de Deus curas, não é? Então Paulo, ele teve um ministério intenso, Paulo um ministério absolutamente integral. Ali na lição número 7 nós temos aqui Paulo, o plantador de igrejas. Paulo, ele era um pastor por excelência.
Paulo chegava, ele fundava as igrejas, deixava alguém de sua confiança cuidando dessas igrejas. Interessante que quando ele fazia isso, quando ele saía dali para criar uma nova igreja depois, para fundar um novo trabalho depois, ou para visitar um trabalho que já havia sido fundado, Paulo, ele recebia ali os seus inimigos, aqueles que tentavam se infiltrar na igreja que Paulo havia criado, para tentar fazer com que o povo esquecesse dos ensinos de Paulo, para que o povo se desviasse dos ensinos de Paulo. Isso era fatal, acontecia praticamente em todos os lugares por onde Paulo fundava as suas igrejas. Interessante esta lição aqui. A lição número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Sim, Paulo também, ele era um discipulador, mas uma das façanhas do ministério do apóstolo Paulo. E aqui fala sobre Paulo e o discipulado bíblico. Olha que interessante, é bem interessante também para a classe de discipulado essa lição aqui. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, muito interessante. Essa lição vai ser muito convidativa para o pessoal que trabalha com o discipulado. Lição número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo, ele tinha uma dedicação muito grande, ele gostava de fazer líderes. Ele liderava, mas fazia líderes também. E Timóteo e Tito são dois exemplos exponenciais disso. Olha a coisa linda, esse barulhinho da revista sendo folheado. Na lição número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Paulo tinha um amor incondicional para a igreja de Deus. Paulo, ele servia a igreja e não se deixava servir pela igreja, porque muitos pseudo-líderes, eles não servem a igreja, eles querem que a igreja os sirva em todos os sentidos. E Paulo, ele não fazia isso. Paulo, ele ensinava, Paulo, ele fazia o seu trabalho, Paulo, ele acrescia, ele acrescentava. O amor de Paulo pela igreja, um tópico. O amor e fé na igreja, um outro tópico. As três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Muito legal, muito interessante. A gente vai passar, nós vamos passar aqui pelas igrejas também que Paulo fundou. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para molhar a garganta, enquanto nós já vamos aqui folheando a revista em busca da próxima lição aqui. E você já pode encomendar a sua revista, você já pode procurar o seu comportor para ter a sua revista em mãos, porque vale a pena, vai valer muito a pena esse próximo trimestre. Na lição número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E ele era muito enfático com Timóteo quando dizia que Timóteo deveria preservar a sã doutrina, que Timóteo deveria estar atento à preservação da palavra de Deus. E hoje a sã doutrina, em alguns lugares, não é tão santa assim. Em alguns lugares estão abrindo demais as portas, abrindo demais, não é? E olha, a coisa está muito complicada em muitos lugares. Infelizmente, nós vimos em muitas igrejas entrando a vaidade excessiva, o culto ao corpo, culto ao corpo. Porque quando muitas vezes as pessoas começam a se ornamentar para chamar a atenção, elas estão cultuando o próprio corpo. Essa é que é a verdade. Lição número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Paulo, ele tinha uma perspectiva toda especial quanto à morte. Ele sabia que o morrer em Cristo era ganho. E aqui, deixa eu ler o primeiro tópico desta lição aqui. A consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. E muitos não querem padecer por Jesus, né? A coragem para enfrentar as ameaças de morte não foram poucas no caso de Paulo. Acusações e prisão de Paulo no templo. Esse aqui é um caso emblemático, né? Que Paulo, ele quase é morto ali. E é salvo ali pela intervenção do guarda romano ali que acaba tirando Paulo das garras do povo, por assim dizer. A lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. E Paulo tinha uma esperança maravilhosa, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos
da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Bem interessante essa última lição aqui, que tem como um dos tópicos dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Então, esta é a nossa revista Lições Bíblicas para o próximo trimestre. Só dei um apanhado aqui, não foi nada consistente, foi bem superficial, eu sei, mas eu convido você a estudar com afinco o quarto trimestre. Eu convido você para estar aqui no nosso canal, para toda semana nós estudarmos cada uma dessas lições que nós falamos aqui com muitos detalhes e com a graça e a misericórdia de Deus. Esteja conosco então no quarto trimestre de 2021. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.